Louvado seja Deus. Então, mais uma vez, presbítero Hélio, paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo aqui nos nossos estúdios e sinta-se à vontade para pregar a palavra do Senhor. A paz do Senhor. A Amém. paz do Senhor, Manice. Amém. A paz do Senhor, irmão Reinaldo. A paz do Senhor, todos os irmãos que estão ouvindo. E o Senhor me deu uma palavra nessa tarde para mim estar dividindo com os irmãos. Se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo de número 29. E a gente vai ler alguns versículos da Bíblia e depois a gente vai ouvir o que o nosso Senhor tem para falar conosco. Jeremias, capítulo de número 29, diz assim: E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e ao todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. No versículo de número 4 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu mesmo fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai, plantai jardins, comei o seu fruto. Versículo de número 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossos filhos a maridos, para que tenha filhos e filhas, e multiplicai-os, não vos diminua. Agora, no versículo de número 9, diz assim: Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não vos envieis, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Versículo de número 11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e eu ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e acharei quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregai-vos de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei e trazei-vos ao lugar de onde vos transportei. Queridos irmãos, aqui, Jeremias capítulo de número 29, o nosso Deus aqui está usando o profeta Jeremias para corrigir os nossos irmãos que estavam lá na Babilônia. Que o nosso Deus vai dizer aqui no capítulo de número 29, Ele mesmo transportou de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. Mas para a gente entender aqui o capítulo de número 29, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás. Lá Jeremias capítulo de número 1, quando o nosso Deus vai chamar Jeremias como um profeta, Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, Deus ele chama o profeta Jeremias de uma forma muito bonita, de uma forma muito tremenda. Deus ele vai chamar o profeta Jeremias diferente do que ele chamou alguns profetas. Deus ele vai chamar o profeta Jeremias diferente do que ele chamou o profeta Isaías. Isaías capítulo de número 6, uma visão que Isaías ele escreve, ele vai dizer que ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono. Isaías ele viu anjos, e esses anjos, cada um eles tinham 6 asas, e Isaías vai dizer que 2 cobriam os pés, 2 cobriam rostos, e 2 voavam. E é tão tremendo que Isaías viu, e ele vai dizer que ele ouviu os anjos dizendo um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus ele chama o profeta Jeremias diferente do que ele chamou Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 1. Ezequiel ele vê e ele sente um vento tempestuoso vindo do norte. Quando Ezequiel ele olha para o céu se abre, ele vê a glória de Deus. Jeremias ele não viu anjo voando, Jeremias ele não viu o céu se abrindo. Mas Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5. Deus ele vira para o profeta Jeremias e diz: Jeremias, antes mesmo que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E pelas nações eu te coloquei como um profeta. Jeremias ele escutou do próprio Deus: Jeremias, antes mesmo que a sua mãe ela pensasse em ter você, antes mesmo da sua mãe gerar você, Jeremias, eu já tinha um plano sobre a sua vida. E o plano que eu tinha para você, Jeremias, era usar você. E ali no versículo de número 6, Jeremias ele vira para Deus e fala: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei o que falar, eu não sei como falar. A Bíblia não detalha quantos anos Jeremias tinha, mas um estudioso, um historiador chamado Flávio Josefo,
vai dizer que Jeremias era um pré-adolescente, ele tinha entre torno de 12 anos a 16 anos, era um menino. Por isso que ele dá essa resposta tão infantilizada, essa resposta infantil que ele diz para Deus: Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 7. Deus ele puxa a orelha de Jeremias e diz: Jeremias, não fala que você é uma criança. Aonde eu mandar você, Jeremias, você vai. E o que eu mandar você falar, Jeremias, você vai falar. Então o nosso Deus ele tinha um plano para Jeremias. O que o nosso Deus está falando para Jeremias: Jeremias, eu não estou interessado na sua idade. Jeremias, eu não estou interessado no seu nível teológico, eu não estou interessado no conhecimento que você tem acerca da minha palavra. Jeremias, eu vou te usar e pronto. E a primeira coisa que Deus ele fala comigo e com você nessa tarde é: você tem um chamado. Você pode até não gostar do seu chamado, você pode até não concordar com o seu chamado, mas esse chamado é seu, foi Deus que te deu. E no momento certo ele vai te usar. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele chama o profeta Jeremias, Israel estava tudo bem, estava tudo correndo muito bem. Aqui no capítulo de número 29, o povo de Deus ele tinha sido transportado para a Babilônia. E o que é mais tremendo é que aqui no versículo de número 4 que a gente leu, é o próprio Deus que permitiu que Nabucodonosor entrasse em Israel, pegasse o povo dele, levasse para o cativeiro e destruísse o templo de Israel. Isso aqui foi permissão do nosso próprio Deus. E é tão interessante que, irmãos, às vezes a gente passa por situações, a gente passa por dificuldades, que às vezes é o nosso próprio Deus que permite a gente passar. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, mas Deus ele tem um propósito. E é tão interessante que eles estavam aqui no cativeiro. E é no momento de crise como essa, aqui no capítulo de número 29, que começa a se levantar alguns falsos profetas dizendo: olha, esse cativeiro aí a gente vai ficar 2 anos. Olha, nesse cativeiro a gente vai ficar 3 anos. E o nosso Deus ele levanta Jeremias, para Jeremias pregar para o povo que estava no cativeiro, dizendo: olha, vocês vão ficar aí 70 anos. Enquanto não passar os 70 anos, vocês não vão voltar. Então depois que passar os 70 anos, o nosso próprio Deus vai trazer vocês de volta. Então que Jeremias ele estava sendo usado por Deus aqui dizendo: olha, vocês estão querendo acelerar o processo, vocês estão querendo sair da prova rapidamente, mas o nosso Deus manda te dizer que vocês vão ter que passar pelo processo inteiro. Aí está, irmãos, algo que a gente tem dificuldade, é de entender o processo de Deus, é de entender o que Deus ele tem comigo e com você no processo. Às vezes, irmãos, a gente entra numa dificuldade, às vezes a gente entra num problema, e a nossa intenção às vezes é de sair desse problema rapidamente, o mais rápido possível. Mas só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso Deus ele tem um kairos, o tempo dele, e o tempo dele é totalmente diferente do nosso. Então a gente vai ver que Deus estava falando assim: olha, vocês estão falando aí que vai ser 2 anos, mas eu estou falando para vocês que vai ser 70 anos. E o nosso Deus ele dá uma direção para eles aqui no versículo de número 5, dizendo: olha, edificai casas, habitai, plantai jardins. No versículo de número 6, Deus ele continua dizendo: olha, tomai mulheres, casem, gerem filhos, dê os seus filhos a casamento. O que o nosso Deus estava dizendo é: olha, vocês estão aí na Babilônia, vocês estão aí no cativeiro, mas é para vocês trabalhar, é para vocês plantar, é para vocês tocar a vida de vocês. Vocês não estão entendendo o processo, mas é para vocês tocar a vida de vocês. E é tão tremendo que aqui no versículo de número 6 que a gente leu, o nosso Deus vai dizer: olha, orem pela Babilônia, porque se a Babilônia estiver em paz, vocês vão estar em paz. E aí que é difícil, irmãos. A gente tem um costume da gente orar porque a gente ama. A gente tem um costume da gente orar por quem a gente gosta. A gente tem um costume da gente orar por aquele familiar, por aquele amigo, que a própria Bíblia vai dizer que às vezes tem amigos mais chegados do que irmãos. Mas só que às vezes a gente tem uma dificuldade de orar por aquela pessoa que nos prejudica. Às vezes a gente tem dificuldade de orar por aquelas pessoas que a gente sabe que a pessoa não gosta da gente e a gente não fez absolutamente nada, mas a pessoa não gosta da gente. Às vezes a gente tem dificuldade de orar por aquelas pessoas que nos passam para trás. E aqui no versículo de número 6 a palavra está muito clara para mim e para você nessa tarde, que é para a gente orar pela Babilônia, é para a gente orar por essas pessoas.
Porque se essas pessoas estiverem em paz, a gente estamos em paz. E aqui no versículo de número 9 que a gente leu, o nosso Deus, ele continua repreendendo, ele continua dizendo, olha, porque no meio de vocês tem falsos profetas, e eu não sou com eles, porque o diabo assim, irmãos, o inimigo assim, ele espera uma brecha, ele espera uma dificuldade para causar um caos. O inimigo é dessa maneira que ele trabalha. Ele espera uma crise acontecer para ele se instalar no meio dessa crise, para colocar dúvida no coração, para colocar dificuldade no coração das pessoas. E aqui no versículo de número 11 a gente vê uma promessa de Deus, que Deus ele fez com o povo que estava na Babilônia. E essa promessa Deus ele está refazendo para mim e para você nessa tarde, que ele vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que tem para vós o Senhor. Aleluia. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O nosso Deus aqui estava querendo dizer, usando Jeremias, para dizer para o povo da Babilônia, dizendo, olha, vocês estão passando por um processo, vocês estão passando por uma dificuldade, vocês estão passando por um problema, mas o nosso Deus ele tem um plano, e o plano dele é plano de paz e não de mal. E eu confesso para os irmãos que esse versículo de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Que isso mostra para mim e para você que às vezes, começo de ano, às vezes a gente faz alguns planos, como que vai ser o nosso ano, com as coisas que a gente quer conquistar durante esse ano. E o que Deus está falando para mim e para você é o seguinte, olha, eu tenho um plano para você. Você pode até fazer planos, mas eu tenho um plano para você, e o plano que eu tenho é um plano de paz e não de mal. Amém. Então que a gente possa, irmãos, nessa tarde, se assegurar nessa promessa. Deus está refazendo promessas para mim e para você nessa tarde. E o plano dele é um plano de paz e não de mal. Só que a gente precisa entender o processo. A gente precisa entender o tempo de Deus. A gente precisa entender que a minha vida e a sua vida está nas mãos dele. A nossa irmã Nice leu um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 147. E eu estudei uma vez o Salmo 147, eu acho o Salmo 147 lindo, que ele vai dizer que o nosso Deus, ele fez todas as estrelas do céu, e em cada uma ele pôs um nome. Quando eu fui estudar o Salmo 147, eu entendi que nem os especialistas, nem os cientistas, eles conseguiram enxergar, eles conseguiram contar a quantidade que de estrelas tem no céu. Eles chegaram a uma conclusão, que é mais fácil pesar toda a areia do planeta e saber quantos grãos de areia tem no planeta, mas saber a quantidade de estrelas que tem no céu é impossível. O Salmo 147 vai dizer para mim e para você que o nosso Deus, ele fez cada uma dessas estrelas. Em cada uma ele pôs o nome. Pode parecer loucura, não é? Está no Salmo 147. Quando Deus ele chama essas estrelas pelo nome, essas estrelas atendem a Deus e vai até Deus. Querido, nessa tarde, você acha mesmo que aquele que fez as estrelas e pôs o nome nela, ele não sabe o seu nome? Sabe. Você acha mesmo que, aleluia, você acha mesmo que aquele que pôs o nome nas estrelas, ele não sabe o que você está passando? Ele não sabe a preocupação que está no meu coração, que está no seu coração? Sabe, sabe sim. E aquele que pôs o nome nas estrelas, ele fala para mim e para você nessa tarde, olha, eu tenho um plano de paz, eu tenho um plano para a sua vida, e esse plano é de paz e não é de mal. Então, irmãos, nessa tarde, eu e você, a gente precisa confiar no Senhor, porque Ele tem um plano, e o plano dele é perfeito. Efésios capítulo de número 6, vai dizer que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que sonhamos. Então, nessa tarde, já que o nosso Deus está falando de plano, aquele sonho que você tem, aquele plano que você fez para 2025, saiba que o nosso Deus, ele fala para mim e para você nessa tarde, o que ele tem para mim e para você é bem melhor daquilo que eu e você a gente planejou para esse ano. Porque a minha vida e a sua vida está nas mãos dele. Só basta eu, você, a gente acreditar. E não adianta, irmãos, a gente tentar acelerar o processo. Não adianta, irmãos, a gente tentar promover e fazer com que as coisas de Deus ele faça de uma maneira rápida. Às vezes a gente, como cristão, a gente tem uma dificuldade de pôr uma situação na mão de Deus. E no outro dia a gente mesmo vai lá e retira, e mesmo a gente tenta dar o nosso jeito, a gente tenta fazer da nossa maneira, e o que o nosso Deus está falando para mim e para você nessa tarde é, Ele tem um plano, e o plano dele é perfeito. Espera nele, aguarda nele, que nada vai ser frustrado. E enquanto isso, irmão Hélio, o que eu tenho que fazer? Versículo de número 12. O nosso Deus vai dizer,
Então me invocareis, e eu ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aqui no versículo de número 12, o nosso Deus está dizendo, olha, vocês vão ter que me invocar, vocês vão ter que orar para mim, e quando vocês orar, eu vou ouvir vocês. Olha que privilégio. No versículo de número 12, o nosso Deus está falando assim, olha, se vocês orarem, eu vou ouvir a oração de vocês. Aquele que pôs o nome nas estrelas, ele fala para mim e para você nessa tarde, que ele tem um plano, e ele está dizendo para mim e para você que ele vai ouvir as nossas orações. Irmãos, tem mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E nessa tarde o nosso Deus está dizendo, olha como o nosso Deus ele é tremendo, olha como o nosso Deus ele é grande. Aqui no versículo de número 12 ele está dizendo, olha, se vocês orar, eu vou ouvir a oração de vocês. E o nosso Deus ele não se confunde. Ele sabe muito bem quem vai estar orando, quem vai estar buscando ele nessa tarde. E aqui no versículo de número 13, o nosso Deus ele continua dizendo, olha, buscar-me-ei, e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E no versículo de número 14, o nosso Deus encerra dizendo, e serei achado de vós, o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregai-vos todas as ações de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornar-o-eis trazer ao lugar de onde vos transportei. O nosso Deus aqui dizendo no versículo de número 11 que ele tem um plano. Amém. A gente recebe esse plano. Aqui no versículo de número 12, Deus ele nos dá a receita dizendo, olha, se vocês me invocarem, se vocês orarem, eu vou ouvir cada um de vocês. No versículo de número 13, Deus nos está dizendo, olha, se vocês me buscarem, e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. E aqui no versículo de número 14, Deus ele nos diz, e serei achado de vós. O nosso Deus está dizendo, olha, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Nosso Deus dizendo, olha, se vocês orarem a mim, eu vou ouvir. E se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Então, irmãos, para essa última segunda-feira de janeiro de 2025, e se você não prestar atenção, esse ano de 2025 vai passar no estalar de dedos. Nessa última segunda-feira, o que Deus ele tem para mim e para você é um plano. Coloca nas mãos dele, entrega tudo nas mãos dele, deixa ele fazer da maneira dele, do jeito dele. Eu precisava dessa palavra nessa tarde. Eu creio que você também precisava dessa palavra nessa tarde. Não tente adiantar o processo. Não tentem fazer igual o povo que estava cativo na Babilônia, querendo acelerar esse processo, dizendo, olha, vai ser só 2 anos, vai ser só 3 anos. E o nosso Deus vai dizer, olha, vai ser 70 anos. Esse é o processo. Enquanto isso eu não vou tirar vocês daí. Então não adiante o processo. Deus deixa ele fazer. Deixa o nosso Deus ele trabalhar da maneira dele, do jeito dele. Cabe a mim, você, a gente entender o caráter de Deus, o tempo de Deus e agarrar essa promessa que ele está fazendo para mim e para você nessa tarde, que ele tem um plano. E o plano dele é plano de paz e não de mal para mim e para você. É que às vezes a gente arquiteta algumas coisas, a gente planeja algumas coisas e as coisas não saem do jeito que a gente planeja. E a primeira coisa que a gente faz é pôr a dúvida no nosso coração, é deixar o inimigo plantar a dúvida no nosso coração, dizendo, mas será que isso é para mim mesmo? Será que é isso que Deus ele tem para mim? O nosso Deus ele está confirmando nessa tarde, olha, eu tenho um plano, confia nele. Você pode não entender o que o nosso Deus ele está fazendo nessa tarde, mas ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Basta eu e você, a gente aceitar e acreditar nesse plano dele. A nossa vida está nas mãos dele, irmãos. Cabe eu e você a gente entregar e deixar o nosso Deus fazer e entender esse processo, entender o tempo de Deus para a nossa vida. Era essa palavra que eu tinha para os irmãos essa tarde. Era essa palavra que Deus, eu creio que Deus ele tinha para o meu coração nessa tarde. Que o primeiro que precisava ouvir isso era eu mesmo. Então eu creio. E eu quero que você fique com essas palavras no seu coração nessa última segunda-feira de janeiro. Que Deus ele tem um plano. E o plano dele é perfeito. E ele não erra. Ele vai entregar na hora certa, no momento certo, na minha vida e na sua vida. Só confia no plano de Deus. Amém? Amém. Irmão, aqui no versículo que o irmão leu, no verso 11, ele diz lá, eu é que sei que pensamentos, né? O irmão encerrou falando exatamente isso, né? Exatamente. A gente começa a pensar umas coisas, mas ele está dizendo para nós nessa tarde, eu é que sei. Ele é que sabe. Né? Ele que sabe os pensamentos. Tem algumas traduções disso, porque eu sei os planos que tenho para vós. Né?
A King James diz: eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Que são planos de paz e não de mal. Não de mal. E às vezes a gente fica tomado dos nossos pensamentos, dos nossos planos, e acaba se esquecendo dos dele, que são os melhores. E o que é o problema, irmanice, é que quando a gente agarra os nossos planos, e a gente esquece que Deus ele tem um plano. E quando às vezes as coisas não saem da maneira que a gente espera, não é porque vai dar tudo errado. Não é porque Deus ele não está naquela ocasião, não é nada disso. É que talvez não é o tempo, não é o momento, não é a hora. E a gente se agarra naquilo e fala assim, não, Deus ele não está nesse negócio, e a gente acaba se frustrando e abrindo mão, às vezes, uma promessa que Deus ele tem para a gente. Que a gente não venha abrir mão dos pensamentos que Deus ele tem para nós. Que a gente não venha abrir mão dos planos que Deus ele tem para nós nessa tarde. Amém. E esse povo estava lá no cativeiro, né, irmão? Então, eles estavam lá e Deus falando para eles, olha, vocês vão prosperar aí, olha, vocês vão ter vida aí. Né? E é tão tremendo o nosso Deus, irmãs, falando para eles o seguinte, olha, vocês estão aí, mas vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que plantar, vai tocando a vida de vocês estão na crise, vocês estão na dificuldade, mas vai trabalhando, vai tocando a vida de vocês, que eu sei o pensamento que tem para vós. Orem por esse lugar. Orem pela Babilônia. Orem. E é difícil, a gente tem que se colocar um pouco no lugar deles, porque eles tinham sido levados para o cativeiro. E eles estavam tão entristecidos, ao ponto de lá do Salmo de número 2, que reflete esse momento que eles estão dizendo, eles vão dizer, olha, eu espero que eles deem com os filhos dele nas pedras. Então eles estavam desejando que os babilônicos se dessem mal. Então, olha a situação que eles estavam nesse momento. Né? E o nosso Deus vai dizendo, olha, tira esse sentimento do coração de vocês e orem por esse povo aí. Porque na paz desse povo vocês vão ter paz. Exatamente. Né? O nosso problema, irmanice, é às vezes o crente achar que a prosperidade do crente está na mão do governador, está na mão do presidente. E não é nada disso. Porque aqui tinha um rei chamado Nabucodonosor. E quem tinha toda a autoridade na Babilônia era um crente chamado Daniel. Amém. Era um crente que era chamado Daniel. Essa vida está na mão de Deus. Está na mão dele. Presbítero, eu gostaria que eu orasse por nossos ouvintes antes de encerrar a live e que a sua filhinha que está nos acompanhando ficasse do lado do papai ali, né? Vai lá com o seu papai. Papai vai orar e você vai acompanhar ali. Vem cá. Que lindeza. Heloísa, né? Isso. Vai lá, Heloísa. Às vezes os irmãos podem até pensar, nossa, ele está falando isso porque é a filha dele, como a filha dele é linda. É exatamente porque é minha filha mesmo, ela é linda mesmo. Né? Tanto ela como a Maria Júlia que deve estar ouvindo. É a família que Deus me deu, é o jardim que Deus me deu para cuidar. E eu tento fazer isso da melhor forma possível. Amém, Jesus. Oremos, irmãos. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, a sua palavra foi pregada nessa tarde. Então, Pai, colocamos todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos nas suas mãos. E te pedimos, Senhor, que nessa tarde, Pai, o Senhor venha fazer da sua forma, da sua maneira. Pai, nós decretamos nessa tarde, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Pai, não vamos pôr a nossa mão. É o Senhor que trabalha, é o Senhor que faz. O Senhor vai fazer da sua maneira, o Senhor vai fazer dentro do seu tempo, o Senhor vai fazer dentro do seu caroço. Pai, te entregamos todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, todos os nossos planos, todos os nossos pensamentos que temos para esse ano de 2025. Entregamos nas suas mãos, Pai, e em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer na nossa vida. Mas venha fazer da sua maneira, do seu jeito, Pai. Pai, que o Senhor venha consolar os corações nessa tarde. Alguém que estava precisando ouvir essa palavra, que está entristecido ou desacreditado, Pai amado, que o Senhor venha colocar essa palavra no coração dele, dizendo que o Senhor tem um pensamento para a vida deles, que o Senhor tem um plano para a vida deles. E tudo aquilo que deu de errado na nossa vida, na vida de alguma pessoa que está ouvindo nessa tarde, Pai, que o Senhor também venha colocar no coração deles nessa tarde, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, que a nossa vida está nas suas mãos, que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, que o Senhor não perdeu o controle desse mundo, Pai, o Senhor está sentado no trono. Oramos gratos, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, e te entregamos nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, a live ela vai encerrar agora pelo Facebook, mas a gente continua aqui no estúdio ainda até as 4h30 falando ainda desse Jesus maravilhoso. Deus abençoe.